noite. A paz do Senhor Jesus esteja abundantemente sobre sua vida, sobre sua casa, sobre todos aqueles que estão nos assistindo e que no decorrer dos dias nos assistirão. Todos vocês são bem-vindos, os que estão à distância e os que estão aqui presentes, porque nós tivemos um final de semana prolongado, aniversário da nossa cidade de Uberaba, né? Muitas famílias viajaram. E agora, com este grupo que estamos aqui, vamos fazer um culto abençoadíssimo, em que a graça do Senhor será sentida por todos nós. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Efésios, capítulo 2. Quem preferir, nós temos aqui na tela. E nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Essa palavra é muito importante. Eu tenho conversado com muitas pessoas que se sentem esquecidas por Deus. E isso é um engano do coração humano. Porque a Bíblia, quando fala que Deus é rico em misericórdia, estudando, a gente entende a profundidade disso que Deus está dizendo. Misericórdia, na língua portuguesa, vem do latim de duas palavras, cordis, coração, e miseratio, de miserável. Então, na nossa língua, a gente entende que misericórdia é você ter uma dor no coração, que você entra na vida, na dor da outra pessoa, que até dói o seu coração, porque você está sentindo a dor daquela pessoa. Porém, a Bíblia, ela teve sua origem no hebraico. E no hebraico, a palavra misericórdia é uma palavra que sempre é usada no plural, igual óculos. Você não fala o óculo, você fala os óculos. Misericórdia, para eles, também é, só que não vem do coração. Para eles, vem do útero, que é uma palavra cuja raiz é útero, que é rerem. Eu não sei falar hebraico, então fica só de curiosidade. E por que vem do útero? Porque só quem tem a capacidade de gerar um outro ser humano é que consegue entender o que é a dor deste outro ser humano. Nós temos aqui a nossa futura mamãe. Ela está gerando alguém, o útero dela está gerando. Ela já sente nas entranhas esse amor pelo bebê. E o que Deus está mostrando para nós está em Isaías 49, revelado. Deus tem uma capacidade de misericórdia tremenda. No versículo 13, eu vou ler na minha tradução. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião, ele está dizendo assim, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim, que é o que eu tenho ouvido algumas pessoas. Mas esse pensamento está completamente equivocado. Olha a resposta de Deus. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus, ele está dizendo, ainda que aquele exemplo de misericórdia e amor falhe, eu não falharei com você. As minhas misericórdias estão derramadas. Por isso,
Se qualquer um, nesta noite, estiver se sentindo esquecido pelo Senhor, esse seu pensamento, ele está equivocado. Baseie-se na palavra de Deus. Desfrute deste culto para receber as misericórdias do Senhor. Ele tem todo o amor por nós. E é pela graça, não é pelo que fazemos. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todos os dias. Creia nisso, fique em pé. E vamos, agora que estamos apoderados com essa palavra de fé, vamos orar a Deus e pedir que nós possamos ter esse entendimento de que o amor dele é acima de tudo e que as misericórdias dele estão sobre nós. Senhor nosso Deus, nós queremos abrir nosso coração nesta noite para este culto. Queremos que dos louvores, Senhor, que serão cantados aqui, a nossa alma vibre, porque a palavra diz: exulte terra, exultem montes, alegrem-se, porque ainda que alguém se esqueça de vocês, eu todavia não me esquecerei. Ó Senhor, que este amor entre agora nos nossos corações e que nós possamos sentir pelo Espírito Santo quem é o Altíssimo na nossa vida. Enche, Senhor, toda a nossa vida com o teu poder, com as tuas virtudes, ó Senhor. Guarda-nos, conduze-nos para que possamos prestar culto de adoração ao único que é digno. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Bênção demais a gente estar junto, principalmente hoje que é o primeiro domingo do mês de março. A gente vai poder começar o mês ceando, lembrando da ceia, lembrando desse momento de comunhão com o Pai, comunhão com Cristo, onde a igreja entra em comunhão com Jesus. A ceia representa essa comunhão que Jesus deixou para nós. Ela foi instituída por Jesus, porque Jesus disse: esse é meu corpo, né, que é partido em favor de vós. Então a ceia é esse momento que Jesus, que diz que é o cabeça, ele representa o cabeça dessa igreja, então ele é o cabeça do corpo, e ele reparte esse corpo. Ele divide esse pão com seus discípulos. Ele está falando assim: agora eu reparto também o quê? A igreja. Eu estou repartindo o corpo. Então, o pão é o repartir do corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja de Cristo é repartida em favor de outras pessoas. E nós vamos ver como que se dá a igreja ser repartida em favor dos outros no dia a dia. Como que se dá essa ceia que a gente ministra uma vez por mês, como que ela se dá todos os dias na vida do cristão. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje, ela é a igreja nas tempestades. A igreja durante os períodos de tempestades. Quem já passou por uma tempestade? Quem já viu uma tempestade assim, física, né? Aquela tempestade que você fala: nossa, que tempestade formou agora. Então, tem pessoas que já viram tempestade e a gente também já passou por tempestades também espirituais, não é verdade? Passou por momentos também turbulentos espiritualmente, emocionalmente. Então, alguma tempestade subjetiva que foge daquilo que os nossos olhos veem, a gente também já passou. E é isso que a gente vai estudar essa noite, sobre a igreja, a postura da igreja, quem é a igreja, quem somos nós, quem sou eu, quem é você durante os períodos de tempestade que nós enfrentamos e passamos no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar então? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra, Pai, a Tua doutrina, ela é poderosa no Teu Evangelho para curar nossa alma, Pai, para trazer, Pai, alívio, Pai, para aquele que está cansado, para trazer, Pai,
uma palavra de descanso para aquele que está tão aflito, para trazer, Pai, uma palavra de direção para aquele que está perdido. A Tua palavra, Pai, diz que o Evangelho é poderoso para salvar. Então nós queremos ser salvos essa noite, salvos de nós mesmos, salvos, Pai, de tudo aquilo que nos deixa perdidos nessa vida, salvos, Pai, de tudo aquilo que são os nossos achismos, salvo, Pai, de toda a confusão, salvo, Pai, de tudo aquilo que nos impede de enxergar com os olhos da fé as nossas vidas, Pai. Salvos, Pai, de não vivermos, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor já preparou para nós vivermos. Essa é a nossa oração, que o Senhor fale conosco nessa noite e nos livre de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Bênção demais, graças a Deus por isso. Estou vendo um casal lá no fundo, vocês estão visitando a gente? Sejam muito bem-vindos, viu? Qual que é o nome de vocês? Jéssica e Gustavo. Jéssica, então, agora tem uma xará aqui, pronto. Sejam muito bem-vindos, viu? Que é corpo de Cristo, tem uns mais são, tem uns meio mais doidos, mas tá tudo em Cristo aqui, estamos tudo família. Então vamos lá, abre sua Bíblia lá em Atos capítulo 27, obrigado, viu, Tony? Atos capítulo 27, nós vamos ler o capítulo inteiro, e eu vou pedir para você prestar bastante atenção, para você não se perder nessa leitura. Como é uma leitura extensa, você precisa estar aí afinado com o que nós vamos ler. Atos capítulo 27. Todos acharam? Diz assim: quando ficou decidido, só para você entender, por que nós vamos falar sobre tempestade? Porque o nosso tema desse ano é pescadores de homens, Mateus 4,19. Então, os pescadores, quando a gente entende que quem se dá o ofício de pescar, de lançar as redes ao mar, ele entende que ele está propício, oportuno ao mau tempo. Então, aquele que se dá o trabalho, o ofício de lançar as redes, de pescar, ele está consciente do perigo de enfrentar maus tempos durante o seu ofício. Então, os pescadores que Jesus chamou, que pescavam peixes, sabiam que quando eles iam lá para o mar lançar as redes para pescar os peixes deles, tinha dia que eles iam enfrentar o tempo fechado, tempo ruim, tempestade em alto mar. E da mesma forma, se Jesus está chamando a igreja para pescar homens, para lançar as redes da graça, para as pessoas poderem conhecer o Evangelho na nossa cidade, a igreja tem que estar ciente que vai ter dias que nós vamos enfrentar tempestades em alto mar. Quem está entendendo isso? Então tem dias, meus irmãos, que é tempestade, é tempo ruim o tempo todo. Da mesma forma que um pescador que vai para alto mar enfrenta uma tempestade, a igreja lançando as redes da graça pode ser quem venha enfrentar as tempestades também da vida. E quem se dá esse ofício está preparado para isso. Uma igreja madura, homens e mulheres maduros, não fica esperando tempo fácil o tempo todo. E sabem se posicionar diante dos tempos difíceis que aparecem para si. E entendem que as tempestades que acontecem são tempos oportunos para manifestar a graça de Deus. Porque se eu estou vivendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, eu entendo que a tempestade que eu estou passando, ela é boa, perfeita, agradável para mim também. Glória a Deus por isso. Se a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e eu vivo debaixo da vontade de Deus, até a tempestade que eu estou enfrentando vai ser boa, perfeita, agradável, porque vai ter um proveito no meio dela, e essa tempestade vai me salvar de alguma coisa e vai me levar para um caminho certo. Então foi isso que a tempestade fez com Jonas. Não foi assim? Jonas entrou num navio e ele seguiu na embarcação, no caminho. Aquela questão, às vezes a gente está no caminho certo, mas no sentido contrário. Ele pegou um caminho, mas no sentido contrário. E aí veio uma tempestade, e essa tempestade salvou a vida de Jonas. Porque senão ele ia estar totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Então, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, eu entendo que nas tempestades, Deus vai agir. E eu não fico com medo.
Eu entendo que as tempestades são momentos oportunos para a graça de Deus operar. E eu não me atemorizo, porque eu sei que aquele que me enviou também está cuidando de todas as coisas. Então, nesse sentido, nós vamos entender na vida do apóstolo Paulo essa visão muito clara de alguém que viveu uma tempestade espiritual e que agora estava vivendo uma tempestade física e que entendeu como manifestar o reino de Deus em ambas tempestades, tanto física quanto espiritual. Então, Atos 27 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos, então Paulo já estava o quê? Preso. Foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade. Quem que era Júlio, que a gente acabou de ver? Júlio ali, ele era o carcereiro, o capitão ali responsável pela guarda dos presos. Num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que lhe fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Então, quando parou ali o navio, ele ia fazendo várias paradas. Quando ele atracou nesse porto, o Júlio ali, o capitão, foi bem gente boa, bem camarada, sabia quem era Paulo, provavelmente simpatizava até com o evangelho, sabia que Paulo tinha amigos conhecidos, deixou os amigos encontrar Paulo, trazer suprimentos, cuidar de Paulo. 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Então o tempo já estava fechando. Naquela região ali, o tempo já não estava bacana. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da... Eu estou tendo dificuldade para enxergar e eu estou vendo que o óculos está fora da cara. Ó. E da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Então eles saíram de uma embarcação, já entraram em outra. E olha o que a Bíblia já fala, que eles tiveram que navegar rápido ou devagar? Rápido ou devagar? Porque o vento era contrário. Então você imagina aquelas embarcações lá naquela época, dependendo ali do vento a favor para poder soprar nas velas para poder ir, o vento contrário, tempestade vindo e andando devagar. Quando tem tempestade vindo, irmão, como que a gente tem que andar na nossa vida? Aí o bicho pegou, né? Porque quando o tempo fecha na nossa vida, o que a gente quer fazer? Correr. Fecha o tempo, né? Começa a chover, a gente sai correndo lá em casa para catar as roupas do varal, eu e a Laia. E na nossa vida é igual. Quando vem uma turbulência, quando vem um problema, às vezes a gente quer correr, a gente quer se apressar. Mas a prudência nos diz que a gente tem que andar devagar. A prudência nos revela que é momento da gente ir com cautela. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que peca quem é precipitado. Então é tempo de turbulência, é tempo de tempestade, irmão. Então é tempo da gente ter cautela. Porque se a gente não tiver cautela, a gente vai acabar pecando, porque peca quem é precipitado. E olha lá o que aconteceu. Verso 7. Navegamos vagarosamente, parte B. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Aí eles já tiveram que fazer um desvio. Costeamos a ilha com muita dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Por enquanto estava meio ruim o tempo. Agora Paulo já está deixando claro que o negócio ficou perigoso. Pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Verso 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Paulo, vendo o cenário, ele decidiu se prontificar.
Ele falou assim, e ele preso. Ele era prisioneiro. Ele não tinha muita voz ativa nesse cenário aqui, não. E a gente vai ver que tinha mais de 200 pessoas nessa embarcação. E aí Paulo decide se prontificar. Fala, meus amigos, sim, com toda humildade, senhores, estou percebendo que pode ser que vai dar ruim. E ele começa a fazer um alerta. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Senhores, o tempo está ruim. Se continuarmos, vai trazer prejuízo para a embarcação, para a carga que é a embarcação e, por tabela, também para as nossas vidas. Não significa muita coisa, assim, já que eu estou preso, mas eu também estou incluído. Então, Paulo, vendo a tempestade, vendo o perigo iminente, ele já faz o quê? Ele se prontifica. Ele faz um anúncio. Ele abre sua boca. Ele se posiciona. Qual que é o papel da igreja diante das tempestades que nós enfrentamos? É se esconder ou se posicionar? Se posicionar. É correr ou se prontificar? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a... Aí o que a igreja faz na tempestade? Corre. Aí quem que não prevalece? A igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno é que não prevalecerão. Aí vem uma tempestade, uma notícia ruim, e aí os crentes reúnem e faz o quê? Vixe, agora, hein? Rapaz, agora a gente não sabe o que vai fazer. Deus está enrolado, hein? Rapaz, sei que Deus vai arrumar desse jeito não, viu? Olha só o que vai ser. O ano passado foi ano de eleição, certo? O que a gente mais ouviu? Tanto de um lado quanto de outro. Se fulano ganhar, ou se ciclano ganhar, a igreja está... Você não ouviu isso, não? Ou você está fingindo que não ouviu agora? Não, se fulano ganhar, a igreja está, ó, não tem jeito para a igreja. Se ciclano ganhar, ó, difícil para a igreja. A gente não percebe, mas diante das tempestades, a gente só retrocede. Quando na realidade, diante das tempestades, a gente deveria sermos os primeiros como igreja a se prontificar e ser aqueles que brilham a luz de Cristo para iluminar um caminho e dar uma direção para as pessoas que estão perdidas. Lembra que domingo passado a gente viu Mateus 5,16? Assim também brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz para que os perdidos tenham uma direção nessa vida, confusa. Para aqueles que estão perdidos, tenham no mínimo uma direção para poder procurar e serem encontrados por Cristo Jesus. Se a igreja retrocede, ela não brilha a luz de Cristo. Como é que as pessoas na nossa cidade vão conseguir encontrar a Cristo? Então Paulo ele não retrocedeu. Paulo foi o primeiro a abrir a sua voz e apontar um caminho de esperança. Mas no verso 11 diz que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Sem controle nenhum. Isso significa que eles estavam absolutamente sem controle nenhum. Eles não tinham nenhum controle, eles estavam totalmente à mercê das ondas do mar. 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas.
E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. 18. Isso tudo, irmãos, vocês vão percebendo que é uma sucessão de dias. Dias e mais dias e mais dias passando por essas dificuldades. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha só que situação. Olha que situação, totalmente desiludidos, totalmente sem esperança, totalmente abatidos. Pessoas totalmente à deriva, sem controle nenhuma da situação. Dias e dias e dias de tempestade, de luta, sem resultado, sem controle nenhum da situação. O que eles começaram a fazer? Jogar fora as cargas, aquilo que eles tinham de precioso que eles estavam carregando. Eles tiveram que começar a jogar fora. Quando a gente começa a passar por dificuldade na nossa vida, o que a gente começa a fazer? A gente começa a descartar coisas preciosas. A gente começa a descartar coisas preciosas sem perceber. Né? A gente teve recentemente o nosso encontro de casais. O casal está lá passando por dificuldade, sem perceber ele começa o quê? Descartar coisas preciosas do seu relacionamento. Amor, carinho, não é assim? Crises, dificuldades vão gerando descartes. Relacionamentos vão se desgastando, vão sendo descartados. A gente vai jogando para fora do nosso barco porque as tempestades estão nos ofuscando a nossa fé. E essas pessoas estavam totalmente ali ofuscadas, sem esperança nenhuma, sem fé nenhuma. E às vezes a igreja está numa tempestade, passando por dificuldades. Às vezes você pode estar passando por uma tempestade, conhecer alguém que está passando por uma tempestade. E às vezes você nem percebe que você ou essas pessoas estão descartando coisas valiosas. Coisas valiosas dentro de si. E tem simplesmente jogado fora, jogado ao mar, lançado ao mar coisas valiosas que Deus já deu para você, que Deus já confiou a nós. Por conta dessa desilusão, por conta dessa falta de esperança, por conta dessa falta de controle que nós vivemos. Quem está compreendendo isso? Verso 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Já tinha lido. 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo nos representa, né? Vamos falar a verdade. Paulo é o famoso eu avisei, né? Meus amigos. 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. No meio de toda essa confusão, de todo esse descarte de coisas valiosas que esses homens e mulheres estavam fazendo, existia ali um homem que não perdeu sua esperança, que não perdeu sua fé, cuja sua fé não foi ofuscada pelas tempestades da vida, e ele pôde ali declarar: olha, nenhum homem, nenhuma mulher vai sofrer dano nesse processo. Olha que postura de fé. Uma pessoa que estava ali com o brilho de Cristo. Uma pessoa que decidiu brilhar a luz de Cristo e apontar um caminho de esperança e de salvação para essas pessoas. É isso que a igreja faz quando ela brilha a sua luz. É isso que nós fazemos, eu e você, quando nós não nos deixamos levar pelas tempestades dessa vida. Quando eu e você nos mantemos fiéis àquele que nos prometeu. Porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se a nossa fé
é firme. Nós temos esperança que tudo aquilo que Deus já prometeu, Ele vai cumprir no devido tempo. Mesmo que a gente não veja os meios necessários, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, Ele cria os meios necessários. Então, se a gente crê que o mesmo Deus que enviou, que prometeu, Ele também vai enviar os recursos necessários para fazer com que se cumpra as suas promessas. Então, Paulo ele diz, podem ficar tranquilos, eu dou aqui uma palavra de fé, uma palavra de esperança, eu dou aqui uma luz que vai apontar um caminho. E nós precisamos ser essas pessoas que apontam uma direção para aqueles que estão perdidos. Verso 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, inclusive fazer um merchan, sexta-feira, 19 horas, nós estamos estudando a carta de Hebreus, inclusive já falamos sobre a relação dos anjos com a igreja e com Cristo. Verso 24, Paulo, não tenha medo, é necessário que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha só que coisa abençoada. Deus está falando, Paulo, você vai parecer diante de César, porque até diante de César você vai dar testemunho ao meu respeito. Então não é essa tempestade que vai impedir você de chegar lá. E a todos que estão nessa embarcação contigo, vão ser beneficiados, vão ser abençoados por meio da sua vida, porque eu não vou deixar nenhum mal acontecer com eles também. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender o nível de responsabilidade que nós temos com a nossa cidade. A cidade que nós estamos. As pessoas que Deus confiou ao seu convívio, no seu dia a dia. As pessoas que Deus confiou ao seu convívio no seu dia a dia. Porque lá onde você está, Deus te abençoando, essas pessoas são abençoadas também. Por extensão, essas pessoas são abençoadas, são alcançadas, a graça de Deus alcança as pessoas. A paz que Deus derrama sobre a sua vida transborda e alcança essas pessoas. A alegria que Deus derrama sobre o teu coração transborda e alcança o coração dessas pessoas. O amor que Deus derrama sobre a tua vida transborda e alcança o coração dessas pessoas. A fé, a esperança que Deus derrama sobre o teu coração transborda e alcança o coração dessas pessoas. E as pessoas começam a olhar e falar assim, rapaz, eu não sei como, mas olho para você e você me transmite uma paz, transmite uma esperança, e eu passo a crer também, eu passo a acreditar também, eu gosto de estar junto com você. O que é isso? São pessoas sendo abençoadas, alcançadas pela graça de Deus, pelas redes do Evangelho, por extensão. Esse é o nível de responsabilidade que a igreja tem na nossa cidade. E o anjo que Deus enviou falou isso para Paulo. Paulo, essas pessoas vão ser abençoadas. Só o fato de você estar aqui, essas pessoas estão sendo abençoadas. Glória a Deus. Verso 25. Assim tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentaram escapar do navio. Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e os deixaram cair. Aqui já está uma cena de Titanic. Porque já está a embarcação, eles lançaram uma sonda, está uma profundidade, se eu não me engano, 20 e poucos metros.
Passa um tempo depois, eles lançam de novo, está mais raso. Eles falam assim, rapaz, está cada vez mais raso. A gente vai pegar as pedras, vai bater, vai furar o casco, vai entrar água para tudo quanto é lado. Vamos lançar as âncoras do outro lado, porque aí faz aquele efeito rebote. Lança as âncoras, puxa o navio do outro lado. E vão começar a pedir pedra, porque nessa hora não tem ateu, não é verdade. Nessa hora vamos clamar a Deus aqui para fazer um trem, seja qual for o Deus que a gente quer clamar. E aí vamos fazer nossas pressas aqui para Deus fazer um milagre. Porque nessa hora todo mundo quer o poder de Deus, né? E vamos embora. E aí esses caras começaram a perceber que o negócio ia degringolar. O que eles fizeram? Entraram nos barcos salva-vida. Dentro da embarcação, vai lembrando do filme Titanic, aquele naviozão, tinha uns barquinhos, botes salva-vida amarrado. Eles começaram a subir nos barcos salva-vida e falavam, vamos embora. Vai o centurião, os guardas, falam, vocês estão pensando que vocês estão fugindo? E pá, corta as cordas, os barcos salva-vida caem tudo lá nas pedras e os caras morrem. Olha a cena que está acontecendo. Olha a infelicidade desse negócio. Porque a hora que o tempo fecha mesmo, a hora que o doce azeda, onde é que estava Paulo? Paulo estava preso, ele é um prisioneiro, mas ele está lá dentro. E você pode observar que todo o tempo ele está falando assim, ó, aqui, ó, fulano, rapaz, ele virou comandante do negócio. Ó, você viu que o pessoal está fugindo ali, ó. Você viu que... virou comandante do trem. Lembra de José lá no Egito? Quem que virou comandante da prisão? José. Rapaz, a situação pode ser a pior que tiver. De quem é a autoridade? De Jesus Cristo. Quem que é o representante de Deus na terra? A igreja. Onde está a autoridade dos céus? Na igreja. Pode estar o pior cenário possível. Se a igreja se posicionar, a igreja vai ser igual José no Egito. Vai ser igual Paulo nesse navio preso, aprisionado. Não pode fazer muita coisa, mas está lá. Falando, gente, aqui. Ó, aqui que tem que fazer. Ó, é ali, ó. Gente, vamos para cá. Gente, presta atenção ali, ó. Vai bater, ó as pedras. A autoridade de Deus está com a igreja. Porque a igreja é de Cristo e a autoridade é de Cristo. E Paulo, hora nenhuma, correu para o bote salva-vidas para fugir. E tem gente que a hora que o doce azeda, qual que é a primeira coisa que faz? Pula no bote salva-vidas e fala, eu? Perna para que te quero. Achando que o bote salva-vidas vai salvar a sua vida. E o bote salva-vida foi a perdição daqueles que entraram no bote. Porque o bote que era para salvar a vida matou a vida de todo mundo que entrou no bote. Estamos entendendo essa ironia? E toda vez que a gente quer fugir, a gente se perde. Toda vez que o ser humano quer fugir para se salvar, ele se perde. Por isso que a Bíblia diz que aquele que quer se salvar a si mesmo acaba se perdendo. Aquele que quer se preservar em detrimento dos outros, da relação, ele se perde. Por isso que existem muitas relações perdidas. Porque a hora que o tempo fecha, ao invés de eu preservar a relação com a Laira, eu vou lá e entro no bote salva-vida e pico a mula. Não é assim que funciona. Achando que eu vou me salvar. E eu só encontro perdição. Estamos entendendo a aplicação disso? Verso 32. Não, 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo.
estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou ao fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Aí já foi Jack e Rose, igual o Titanic. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Olha só que interessante. No dia antes do navio encalhar e dessas pessoas terem que sair nadando para salvar a vida delas até a praia, Paulo se posiciona e ele fala assim, é o seguinte, eu estou olhando para vocês estão sem comer já há 14 dias, está todo mundo aqui fraco, e eu quero fazer o seguinte com vocês, eu quero ceiar, eu quero ter um momento de ceia. Olha o que Paulo faz, ele vai ter um momento de ceia, e aí ele pega um pão, e ele diz que, tendo dado graças, ele agradeceu a Deus pelo pão. Ele partiu esse pão. E ele foi partindo pedaço por pedaço, até que 276 pessoas tivessem pão para comer. Alguma lembrança com a Santa Ceia? E aí Paulo, ele divide esse pão com essas pessoas. Essas pessoas se alimentam, se sustentam, enchem os seus corações de esperança. Porque no dia seguinte, elas iam precisar colocar essa fé, essa esperança à prova. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela precisa aprender a se posicionar nos tempos de tempestade. Porque nos tempos de tempestade, nós precisamos saber partir o pão. Nos tempos de tempestade, não é sobre juntar o pão e guardar ele. Nos tempos de tempestade, é sobre a gente pegar o pão e repartir ele e distribuir. Jesus, ele pegou o pão durante a ceia, deu graças, e quando ele partiu o pão para os seus discípulos, ele diz, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Ele diz que o pão representava o seu corpo. E a gente aprende pela Bíblia que o que representa o corpo de Cristo hoje, quem que é? A igreja, não é isso? Cristo diz que é o cabeça. Ele é o cabeça. Então a igreja é todo o corpo. Então quando Cristo reparte o pão, reparte o corpo, quando Paulo vem, reparte o pão, reparte o corpo, nós temos que estar entendendo isso como a igreja. Nós estamos sendo repartidos. Nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, nos tempos da tempestade, a igreja é aquela que se parte em favor. Não é aquela que se poupa e esconde os pedacinhos. Mas é aquela que pega o pedaço do corpo, porque nós somos o corpo de Cristo, é aquela que se parte em favor, para distribuir um pouquinho de esperança. Pega aqui um pouquinho de esperança. Ah, você está triste? Pega aqui um pouquinho de alegria. Eu também estou passando pelo mesmo problema. Só que a diferença
é que Deus é a minha fonte. E Ele continuamente, porque eu estou ligado a Ele, vai renovando em mim alegria, esperança, amor. E isso faz com que eu, apesar de estar passando pelo mesmo problema que você, possa pegar e falar assim, você está passando por esse problema? Você está sem esperança? Toma aqui um pouquinho de esperança, uma palavra de esperança. A igreja vai se dividindo, vai se compartilhando, vai se derramando, vai se multiplicando, e o pão vai se dividindo, e 276 pessoas se serviram do pão, se saciaram. Elas não pegaram só um pedacinho, elas comeram ao ponto de ficar saciadas. A multiplicação dos pães e peixes foram mais de 10 mil pessoas comendo e se saciando, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Toda vez que a igreja se propõe a distribuir, a iluminar, a brilhar a sua luz, a distribuir do pão, sempre sobra, meu irmão. Nunca falta. E o problema é que a gente não toma posse dessa palavra e acaba retrocedendo, acaba guardando só para a gente. E o que Deus nos chama essa noite é que a gente possa aprender a se posicionar. Diante de uma crise, diante de uma tempestade, que a igreja possa se repartir. Que a igreja não tenha medo de se repartir com a pessoa que Deus colocou do teu lado. Com a pessoa que Deus confiou ao teu convívio. A pessoa confiou almas para conviver com você, dentro da sua casa, no seu serviço, no seu trabalho. O açougueiro, já falei no domingo passado, o açougueiro, que você pede 1 quilo de carne e coloca 1,2 kg, nós precisamos converter aquele açougueiro no nome de Jesus. Deus confiou ele ao seu convívio, você vai converter, nós vamos converter todos os açougueiros dessa cidade. Não vai ter nenhum colocando 1 quilo a mais de carne. Como é que nós vamos fazer isso? Se responsabilizando por eles. É olhando. É vendo. É a pessoa falando. Não estou ruim. Ah, mas está todo mundo ruim, né? Eu estava num lugar outro dia, e aí o cara falou assim, não, hoje eu estou meio ruim. Aí o outro falou assim, quem que não está ruim nesses dias, só? Não conseguiu andar. Eu falei, cruz credo. Como é que você conversa com o cidadão desse jeito? Quem que não está ruim nesses dias? Eu falei, acabou toda a oportunidade de falar qualquer coisa para essa pessoa. E às vezes a gente faz isso, e Deus confiou pessoas no nosso convívio, e de maneira sutil existem oportunidades da gente lançar as redes da graça, da gente pegar esse pão que é a igreja, que somos nós, e nos repartimos em favor dessas pessoas. E é isso que Paulo fez, ele deu sua vida. Jesus deu sua vida em nosso favor, Paulo dedicou a sua vida em favor de pessoas que Deus confiou ao seu convívio, e nós como igreja devemos doar a nossa vida, o nosso tempo, em favor das pessoas que Deus confiou ao nosso convívio. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, quero te convidar, durante a próxima música que o louvor vai tocar, a você vir aqui pegar. Nós vamos ceiar juntos. Você vai vir buscar o seu cálice, tem junto aqui o pãozinho em cima. Todo mundo com receio, pode vir, eu não mordo, pode vir. Todo mundo vai pegar. O convite da ceia é para todos, não se sinta constrangido, não existe nenhum pré-requisito, só você abrir o seu coração. Então pode vir pegar, se depois você quiser vir pegar para levar para sua família, para alguém que está lá na sua casa, você fique à vontade para compartilhar. Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência
para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Graças a Deus. Pega o seu pão, pega o seu suco. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te damos graças, Pai, porque o Senhor entregou o seu corpo em favor de nós. Entregou o seu sangue em favor de nós. E hoje, Pai, se nós podemos dizer, chamar Deus, o Senhor, de Pai, e não de divindade, mas sim de Deus Pai, é pelo sacrifício de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pela nossa salvação, porque na cruz do Calvário foi consumado tudo, foi entregue tudo e foi feito tudo por nós, Pai. Tudo em perfeição, porque o Cordeiro era perfeito. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Enquanto você come esse pedaço de pão, lembre-se disso. Lembre-se que você agora faz parte disso. Lembre-se que agora você representa esse pedaço de pão também. Lembre-se que agora Jesus quer que outros, assim como você come esse pedaço de pão que representa Jesus Cristo, lembre-se que agora Jesus quer que outros possam comer um pedacinho de você, um pedacinho da igreja, e assim se alimentarem de Cristo Jesus também. Então vamos comer do pão. E o suco de uva representa o sangue. O sangue representa a vida. Jesus deu sua vida por nós. E a igreja é convidada também a dar sua vida em favor dos outros. Mas agora não é necessário mais morrer fisicamente. Mas a gente dá a nossa vida quando a gente dá nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso. Quando a gente dá nossa atenção, quando a gente dá ouvidos, quando a gente dedica parte das nossas orações em prol dos outros. É quando a gente pode olhar para o nosso próximo, assim como Jesus olhou para nós um dia. Que a gente possa também dar um pouco do sangue de Cristo em favor um dos outros. Podemos beber também do sangue. Graças a Deus por isso. Nós vamos cantar mais uma vez. E enquanto a gente canta, vou pedir o pastor Sandro vir aqui na frente. Enquanto a gente canta, você que separou seu dízimo, sua oferta, ou se você quer dizimar, ofertar por meio do Pix, tem um código QR Code lá atrás.
é o momento de você estar dizimando e ofertando. Amém? Amém. Não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Irmão, foi um lindo culto, né? Momento maravilhoso de ceia. Se alguém aí tem no seu coração uma necessidade de oração, uma causa, que queira vir até a frente para a gente estar orando, que levante a mão, se levante, compareça aqui para a gente estar orando. Se não, a gente vai terminar o nosso culto. Amém? Não? Então vamos orar para a nossa cidade, né? Queremos, como igreja, ser transbordante, né? Aquilo que a obra do Senhor Jesus fez sobre a nossa vida, que também faça na vida de outros, porque eles também merecem receber de Deus aquilo que Deus nos deu, né? A palavra de Deus fala, o que nós recebemos de graça, também damos de graça. Paulo disse para o homem, nada eu tenho para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Não lembro qual era o milagre, levante e ande, alguma coisa assim, né? E fez o milagre na vida da pessoa. Então vamos orar. Obrigado, Santo Deus e Santo Pai. Em nome de Jesus Cristo, a sua igreja se apresenta nessa noite, nesse final de culto. Que o Santo Espírito de Deus, assim como em todo o culto, seja livre, seja abundante no nosso meio, porque necessitamos do Senhor, Pai. Como foi dito na nossa palavra de hoje, nós queremos orar pela nossa cidade, que daqui saia um aroma suave, Deus, que daqui possa sair, Deus, pessoas que jorrem a palavra do Senhor, jorrem, Deus, o amor do Senhor. O Espírito Santo habita na vida de cada um. Todo mundo pode, porque todo mundo tem aquilo que Jesus te deu. Então, em nome de Jesus Cristo, oramos pelos necessitados, pelos aflitos, pelos desesperados, pelos encarcerados, pelos aqueles, Deus, que perderam a esperança da vida, por aqueles que olham, Deus, e só vê escuridão, por aqueles, Deus, que não tem mais amor no teu coração, por aqueles que não tem mais alegria.
em nome de Jesus Cristo, que tudo isso seja repreendido e que o Espírito Santo de Deus, e que o amor de Deus, e que o sacrifício de Jesus possa trazer alegria e esperança a essa pessoa, assim como aconteceu comigo, que possa conduzi-la até a cruz de Jesus Cristo, até a porta de uma igreja, até o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra de hoje, pela reunião de hoje, pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida dos irmãos que estão em casa. Que o Senhor seja gracioso com todos e abençoe a todos durante essa semana. Amém? Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje, durante essa semana e para todo sempre até a volta de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus.